Bom dia a todos. Agradecemos a presença aqui de todos vocês para esse segundo encontro do Preço Horário de 2020. Lembramos que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo site da instituição e a apresentação também está disponível no site para quem quiser acompanhar. As perguntas, para quem está na transmissão ao vivo, a gente pede para encaminhar para o e-mail preco@cce.org.br, elas serão respondidas ao final do evento. E quem estiver aqui é só levantar a mão que a gente entrega o microfone. Queria chamar a doutora Thalita Porto para fazer a abertura. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença de vocês para mais um evento de preço. E também o pessoal que está online aqui, né? E especialmente a presença hoje do CEPEL, né? e do ONS, a Débora está lá. Obrigada pela presença. Antes de passar a palavra para o Rodrigo Sack, para ele apresentar aí as análises que nós fizemos nos últimos meses, eu queria falar para vocês de uma demanda que surgiu na última reunião, que é a participação dos agentes aqui em São Paulo das forças-tarefas dos modelos, principalmente os 3 modelos, né, que é o New Wave, no FTD-100 e a força-tarefa do Prev Carga D100. Desde, então, janeiro, a gente está transmitindo online aqui, na sede da CCE, do acompanhamento, em São Paulo, que o ONS transmite para as regionais, né, Florianópolis, Recife, Brasília, mas ainda não existia aqui em São Paulo. Então, a gente está trazendo para cá. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo Sack. Obrigada. Bem, bom dia a todos. Agradecemos também então, a presença, né, de vocês aqui na sede da CCE, né, para essa discussão do preço horário, né. A discussão, obviamente, como a gente vem fazendo, né, a apresentação material, inicialmente, né, ele tem um aspecto um pouco mais amplo, né, com a contextualização do preço horário, da formação de preço em si. Depois, a segunda parte, né, é a questão metodológica, né, e as premissas de execução, né, do modelo D100 para o cálculo do preço horário. Hoje nós vamos trazer algumas análises, e uma descrição, né, e uma avaliação dos arquivos de saída. Nas reuniões anteriores a gente vem tratando dos arquivos de entrada, as variáveis, a questão de modelagem que são alteradas, ajustadas para o caso, né, do ONS, que é com rede elétrica, para o caso sem rede elétrica da CCE para cálculo de preço, né. E a terceira etapa é, propriamente dita, a análise de comportamento do preço horário, especialmente na última quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro. E, finalmente, tem uma sessão que é com relação às análises de sensibilidade, que é importante a gente observar a questão da performance, da previsão de carga, previsão de geração eólica, que são duas grandezas, né, são variáveis importantes, né, que ganham importância com o preço horário. Então, falando especificamente, né, do aprimoramento do preço horário, e é importante, né, a gente já tem trazido essa figura, mas acho que é importante reforçar que nós entendemos, né, que o pilar, né, o tripé, para a gente melhorar o sinal econômico do preço, né, passa por esses 3 pontos: a aversão a risco, a volatilidade e o preço horário, né. A questão da aversão a risco foi a internalização que nós fizemos, né, nos últimos anos, do CEVAR, né, que é uma métrica de aversão a risco econômica, e agora, em janeiro, o VMIOP, né, o volume mínimo operativo, que é uma aversão a risco física, né, de trajetória de armazenamento, que é importante para a gente monitorar, né, e preservar níveis mínimos de armazenamento para garantir, né, um certo grau de segurança de suprimento, né. O entendimento é que com essas duas funcionalidades de aversão a risco, nós somos capazes de mitigar, né, substancialmente a geração térmica fora da ordem de mérito. Então, isso é uma coisa importante. Eventualmente, com o passar do tempo, né, com a alteração da matriz, talvez seja importante ajustar esses parâmetros, né, quer seja do CEVAR, quer seja do próprio volume mínimo operativo, né, que hoje tem como alvo
de monitoramento no mês de novembro, e já foi pré-definido, né, níveis mínimos por reservatório equivalente, eventualmente para algumas usinas também, né. A questão da volatilidade também é bastante importante, né. Esse tema vem sendo discutido já há muito tempo no setor, e o recado, né, que nós trouxemos aqui, e a gente vem repetindo isso, né, em alguns fóruns, é que é importante que tenha sim volatilidade, né, no comportamento de preço. A questão não é a volatilidade em si. Até nós trouxemos em algumas reuniões anteriores uma tabela que exemplifica, né, o grau de volatilidade que nós temos no Brasil, e a volatilidade numericamente, né, do ponto de vista de métrica de volatilidade, não é tão grande, né, comparado com outros mercados, mas o que nos preocupa, né, e preocupa certamente boa parte dos agentes, são as variações abruptas do preço, né, sem respaldo, né, sem explicação, sem apego com o comportamento físico do sistema, né. Então, determinadas variações, hoje nós temos o preço semanal, né, por patamar, quando o preço varia de uma semana para outra, de um mês para o outro, na transição de mês, ocorrem variações que muitas vezes não correspondem à condição de operação do sistema, né. Então, é isso que nos preocupa, e é isso que a gente vem trabalhando, investigando, né, já há 3 anos no âmbito da CEPAMP, né. Então esse foi um tema que nós resgatamos no âmbito da CEPAMP, e temos discutido, e mais recentemente, né, nesse ciclo atual, né, a intenção é a gente investigar como foi... como foi publicado, né, no cronograma do plano de ação, né, do ciclo da CEPAMP desse ano, investigar, né, estudar, ainda sem compromisso, obviamente, mas estudar a não consideração da tendência hidrológica, né, nos cenários backward, ou seja, não considerar a ENA como variável de estado na função de custo futuro, né? Então a gente está estudando, está avaliando isso, e os resultados têm sido interessantes, e a intenção nossa, né, da CEPAMP no final de março, no máximo início de abril, né, pretendemos fazer uma reunião, né, com todos os agentes, em que nós vamos apresentar nossos resultados parciais de todos os temas, inclusive, né, um dos 5 temas que foi priorizado para esse ciclo, que é a volatilidade. Tá? E o terceiro ponto, né, de preocupação, que também é uma preocupação conjugada com o próprio ANS, que até por isso, né, a decisão foi adotar, né, o modelo D100 como etapa da programação diária, que é trazer, né, um maior grau de flexibilidade e adaptação, né, quando do despacho das usinas na etapa de programação diária, para que né, o sistema possa acompanhar e se acomodar mais dinamicamente, né, as variações de carga e alterações de geração eólica, solar, né, enfim. Então, assim, é importante, né, e levando em consideração, obviamente, as restrições, né, de wind commitment do despacho térmico, que define a ordem de mérito de despacho. Então, esse mote, né, essa motivação é importante, e com isso a gente aumenta, né, isso do ponto de vista de operação e de preço, né, o preço tem que acompanhar isso e aumentar a discretização, a granularidade temporal da formação de preço, para acompanhar exatamente esse maior grau de liberdade, né, da decisão operativa do ponto de vista de adaptação às condições do sistema hora a hora, né. Não está passando, não. Só um instante, o passador aqui não está com problema. Bem, essa lâmina, né, nós trouxemos na última reunião, e estamos aqui reforçando, né, a mensagem, que é uma avaliação mais global, né, mais ampla do comportamento, daquilo do comportamento do preço horário que a gente tem observado no segundo, desde 2018, né, mas especialmente 2019, em que a gente tem observado 2 padrões típicos, né, de comportamento. No segundo semestre, né, no primeiro semestre de cada ano, e no segundo semestre, né, porque o sistema ele muda, né, a condição de operação entre os períodos do ano.
Então, tipicamente, durante o período seco, né, que é no segundo semestre, né, basicamente no segundo semestre, que é o período seco do Sudeste, Norte e Nordeste, né, os preços tendem a ficar mais acoplados, né, entre os supermercados, né, não há um descolamento significativo, né, entre os preços entre os supermercados. E com isso, né, em algumas situações, o preço do Nordeste, né, em algumas horas do dia, especialmente no horário de maior, né, consumo, né, no Nordeste, o Nordeste e tem maior... peraí, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Peraí. Então, como eu estava dizendo, né, no segundo semestre, em que a tendência é que tenha um maior acoplamento de preço entre os mercados, mas ocasionalmente, né, no período seco, em que as eólicas, né, estão gerando com maior intensidade, eventualmente há um desacoplamento do Nordeste para baixo, né, em que ocorre um excedente de geração eólica em determinadas horas do dia, e não há a capacidade, né, hoje, né, a gente não tem uma capacidade de escoamento, de exportação desse excedente de geração eólica do Nordeste para as demais regiões. Então, há o descolamento de preço nesse momento. Evidente que essa é uma situação que a gente tem observado em 18 e 19, tende a se repetir em 20, mas para os próximos anos, né, a expectativa é que, com o reforço, né, das interligações, né, da região Nordeste com o Sudeste, e especialmente ali também na interligação, né, Norte-Sul, que esse descolamento do segundo semestre do preço do Nordeste para baixo tende a diminuir, né, porque vai aumentar a capacidade de exportação do Nordeste e deixará, né, tende a não ocorrer esse descolamento, porque não deve mais atingir com tanta frequência a capacidade de exportação. Já no primeiro semestre a situação é diferente, né, que no primeiro semestre a gente tem um período úmido bem característico, né, nas três regiões, Norte, Nordeste e Sudeste, mas especialmente na região Norte, em que nós temos aproveitamentos hidrelétricos bastante significativos na região Norte, Tucuruí e Belo Monte, né, especificamente, em que tem no período úmido, né, tem uma capacidade de geração e necessidade de exportação de energia bastante intensa, e que é o que a gente está vivenciando agora, né, desde janeiro. Então, ocorre que que é o que a gente tende a observar nos próximos meses, né, é uma tendência de descolamento do preço do Norte para baixo, né, o Norte tende a ter o preço bastante reduzido, né, e com isso puxando, né, o preço do Nordeste para baixo também, né. E, ocasionalmente, algumas horas do dia, né, por conta da geração eólica no Nordeste diminuir de geração exatamente no primeiro semestre, pode ser que em algumas situações, né, em algumas horas do dia, a gente observe uma necessidade grande, né, de importação, como é o caso que nós vamos exemplificar hoje, né, essa análise de janeiro e fevereiro, em que há uma grande necessidade de importação da região Norte, por conta exatamente da baixa de geração eólica, do Nordeste, desculpe, por conta da baixa geração eólica, e que o preço do Nordeste, eventualmente, ele dá um descolamento para baixo, né, desculpe, para cima, né, um descolamento de preço para cima do Nordeste, diferente do que a gente tem observado no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, a tendência é descolar para cima o preço, né. Mas, no aspecto geral, né, o que a gente tem observado, as análises que a gente tem feito, né, e o próprio ANS tem divulgado suas análises também com relação ao DCEM do ponto de vista de programação, as principais funcionalidades do DCEM, né, que especialmente o Unit Commitment térmico, tem funcionado adequadamente. A questão da representação de reserva de potência, né, nós ajustamos, né, alguns detalhes de modelagem recentemente, nas últimas FTs. Então, mas, de maneira geral, o modelo tem se comportado relativamente bem, né. Então, isso mostra, né, que todo o trabalho que foi feito desde 2018, 2019 e agora em 20, né, que foi uma intensificação do processo de validação, né, no âmbito das FTs, com a participação dos agentes, né, tem se frutificado, né. Então, aqui tem uma linha do tempo desde janeiro, né, do ano passado até hoje. A gente observa um grande número, né, de
de versões do modelo D100, que todos passaram por processo de validação, né, das FTs. Então a gente observa ali embaixo, né, a gente chama a atenção ali que nós tivemos desde o início, né, 70 versões do modelo D100. Então isso foi intensificado ali em outubro do ano passado, né, quando nós definimos em janeiro, né, do ano passado a versão oficial, né, a versão 19, né, e que acabou sendo necessário fazer um ajuste, né, com relação à dimensão, né, de algumas variáveis, para finalmente a gente ter a 19.01 e adotar oficialmente na programação diária, né. Então aqui tem um outro slide, né, com linha do tempo, já só agora desse ano, né, final do ano passado desse ano, com as últimas versões, né, a partir da 19, que tinha sido homologada pela ANEEL. Aí a 19.1, como eu comentei, né, ajustando a dimensão de algumas variáveis, né. Depois tivemos a 19.02, né, para ajustar uma inconsistência ali na questão do controle de tensão, né, das barras. Depois a 19.03, né, como principal funcionalidade, a correção, né, do engolimento máximo, do engolimento mínimo, desculpe, para representar, né, a reserva de potência operativa das UHS. E a 19.04, né, que é só um ajuste, né, também de referência entre a usina hidrelétrica, né, e o seu ponto de conexão elétrico, né. E, finalmente, nós tivemos a 19.05, né, que acabou de ser validada, né, pela FT, que tem como principal ajuste, né, a violação, né, o ajuste ali para não violação da reserva de potência no recebimento do Nordeste, né. Então, com isso, a ANEEL emitiu recentemente, agora dia 7 de fevereiro, né, um ofício autorizando, né, o ONS para uso oficial, né, no lugar da 19.01, né, a autorização para o uso da 19.05, com esse conjunto de correções, para efeito, né, de etapa ali da programação diária. E, naturalmente, a CCE para cálculo e publicação do preço horário sombra. Aí a gente está destacando aqui também no ofício, né, que nós havíamos pedido lá no final do ano passado para a ANEEL, para que a gente pudesse fazer um rito mais expedito, né, um rito mais célere de utilização, né, de eventuais novas versões do D100, já na programação diária, né, e no preço sombra, sem necessariamente passar pelo processo de consulta pública. A ANEEL entendeu, né, o nosso pedido e concedeu, né, que a gente pudesse fazer esse rito expedito, desde que não tenha nenhuma alteração metodológica, porque, obviamente, as alterações metodológicas passam, né, pela discussão da CEPAMP e necessariamente precisam ter um rito mais formal, né, de consulta pública por parte da ANEEL. Mas, não tendo alterações metodológicas, e sim pequenos ajustes, correções, né, de arquivos ou de representações, funcionalidades já aprovadas, podemos, então, seguir um rito mais expedito e a ANEEL indica que a gente faça isso, né, no âmbito do comitê técnico, do PMO-PLD, que nós acabamos de instituir, né. Recentemente, instituímos o comitê técnico, né, que é um fórum, né, um ambiente de discussão junto aos agentes, né. Bom, aqui, só para registrar, né, a Thalita já comentou, né, que, falando das FTs, né, que nós já tivemos esse ano 3 FTs, né, uma FT do D100, do New Wave, do Previcarga D100, e todas essas 3 reuniões nós tivemos um ponto de conexão de videoconferência aqui na CCE, né, então os agentes puderam vir aqui, né, e aí essa vai ser uma prática, né, usual, em que nós poderemos receber os agentes aqui presencialmente com um ponto de conexão com a FT lá no ONS, né. Bom, aqui é um gráfico que a gente tem trazido também, que é um panorama, né, da publicação do preço horário para janeiro e no slide seguinte para fevereiro, né. Então aqui a gente destaca que quase todos os dias estão publicados, né, com exceção de 4 dias, que estão ali pintados em amarelo, né. Então a gente mostra aqui esses 4 dias, né, eles não foram publicados por conta, né, de um comportamento que nós, né, CCE, ONS e o CEPEL, estamos discutindo
que é um comportamento em que houve, de fato, como eu comentei, né, um gargalo, a importação do Nordeste, né, atingiu, né, a sua capacidade de importação, né, e por conta de uma redução, né, momentânea de geração eólica no Nordeste, em que, ao se atingir o limite de importação, o preço subiu, né, e o CMO por barra também da região Nordeste também subiu. Acontece que, nesses dias especificamente, diferente de outros dias, nós não estamos encontrando, né, uma explicação completa, né, do porquê, né, que o preço, nós vamos mostrar mais adiante, né, um dia específico, né, que aconteceu isso, em que o preço saiu de R$350 de uma hora e foi para a hora seguinte para R$500, né, da ordem de R$500. Então passou de 350 para R$500, 500 e poucos reais. Quando a gente observa a última térmica despachada e a próxima térmica no mérito, né, o preço está muito distante dessas duas, então não é nenhuma térmica que está formando preço, e tampouco é alguma hidráulica, né, com o valor da água associado, né. Então, como nós não estamos identificando qual o recurso marginal que está formando o preço, né, essa é uma questão, um ponto, né, que ainda está em aberto. Então, resolvemos não publicar esses dias, mas, a exemplo da reunião passada, estamos trazendo de novo, né, essa questão no sentido de transparência, né, e compartilhar, né, essa questão com vocês. Outro ponto aqui interessante, né, é que 3 dias, né, os dias 9, 12 e 26, que estão destacados com um retângulo, né, quadradinho ali vermelho, o ONS precisou acionar aquela contingência de não usar a funcionalidade do Wind Commitment como etapa lá da programação diária. Obviamente que na etapa pós-D100 é incorporado, né, as restrições de Wind Commitment e o que vai de programação diária para a sala de controle considera o Wind Commitment. Mas não foi possível resolver, né, a execução do D100 em tempo até as 16 horas, que é o limite que o ONS tem, né, com o Wind Commitment. Então, foi desabilitado o Wind Commitment e a CCE, né, para acompanhar, né, e manter a aderência na formação de preço, nós também publicamos esses 3 dias do preço horário sombra sem o Wind Commitment. Tá? E outro ponto aqui, né, essa tabelinha de baixo é que a gente traz uma estatística, né, um levantamento do comportamento, né, da eficácia do processo em si. Né. Então, dos 31 dias, metade dos dias nós recebemos até as 16 horas o DEC, né, do ONS e tivemos tempo de publicar, né, até as 18 horas o preço horário. Agora, outra metade, né, dos dias nós recebemos no mesmo dia, né, no dia anterior, né, a sua publicação, mas depois 16 horas. Né, então, isso só para a gente ter uma métrica, né, uma aferição de como está o processo ONS-CCE. Né. E aqui, para fevereiro, a mesma coisa. Né. Em fevereiro, nós publicamos todos os dias, apenas um dia aqui, né, o dia 8, nós publicamos com a contingência, né, de não utilizar a funcionalidade do Wind Commitment, e aqui a gente já observa uma certa melhora. Né. Dos 20 dias publicados, 65% recebemos a tempo, né, que está previsto no procedimento de rede, e 35% não. Né. E a gente tem observado essa melhora, né, a cada mês que a gente vem monitorando o processo. Um outro ponto de preocupação, né, e de novo na linha da transparência, né, que nós entendemos que é uma boa prática no setor, né, o ponto de preocupação é a questão da reprodutibilidade dos resultados do D100. No início de janeiro, né, nós detectamos, né, para o dia 3, né, em que não foi possível reproduzir aqui na CCE a execução que foi feita lá no ONS. Né, aí, de pronto, alertamos o ONS e o CEPEL. Né, né, só que nós estamos trazendo essa questão agora porque, ao longo do mês de janeiro, como nós vimos anteriormente, nós tivemos a necessidade, né, de avaliar, testar e validar um conjunto de novas versões do D100. Então, estávamos aguardando, né, essas novas versões, porque, eventualmente, essas novas versões pudessem também resolver essa questão. Mas aí, a partir da versão 19.05, né,
nós observamos que também os casos continuavam não reprodutíveis, né? Então, por isso que nós estamos trazendo essa questão agora. Aí, agora um pouquinho do histórico, né? O ano passado, nós fizemos um conjunto, né, uma bateria de testes, foram 150 rodadas, né, entre CCE, ONS e o próprio CEPEL, né, com auxílio, inclusive, do representante da IBM, e testamos uma série de conjuntos, né, de sistemas operacionais, processadores, e flags, né, funcionalidades do próprio DCEM. E na época, né, nós obtivemos reprodutividade para todos os 150 casos testados. E com isso, né, nós especificamos, né, com base nesses testes que foram feitos no ano passado, né, a necessidade de para assegurar a reprodutibilidade, que a gente utilizasse, né, que todos utilizassem o sistema operacional Red Hat na versão 8 e o processador Intel Xeon, né? E com isso foi permitida a utilização do processamento paralelo com dois núcleos, né, com dois processadores. Isso, na época, assegurava a reprodutibilidade. O fato é que esse ano, né, diante desse caso, né, de início de janeiro, aí esperamos, né, como comentei, a versão 19.05, que é a atual, e fizemos uma nova bateria de teste para todo o mês de janeiro. Então, rodamos aqui todos os casos de janeiro, né, com rede sem rede elétrica, e todos os casos, praticamente todos os casos, né, com algumas exceções, não foram reprodutíveis, né. Aí observe que hoje, né, o ONS está usando o Intel Xeon, nós também, né, essa aqui é a máquina do ONS, essa aqui é a máquina da CCE, só que são ligeiramente diferentes, né. Aqui é uma família E5, a nossa é Gold, e o sistema operacional, né, do ONS é o 8.0, o nosso 8.1. Né, e os casos não foram reprodutíveis. Aí começamos a testar. Então, o que nós estamos fazendo, né, é fazer de novo bateria de teste para identificar qual é a natureza da não reprodutibilidade. Se é questão das máquinas serem diferentes, se é questão do sistema operacional, se é questão, né, dos parâmetros, flags, né, de acionamento do solver simplex, ou se foi alguma nova funcionalidade inserida no modelo DCEM desde o ano passado até agora, né. Aí, os testes iniciais, né, mostraram que, alterando simplesmente o sistema operacional, né, você consegue garantir a reprodutibilidade. Então, com isso, a gente, em princípio, descarta, né, a questão do sistema operacional. A questão das máquinas, né, ainda estamos testando, mas alguns testes iniciais aqui, com uma máquina Xeon Platinum e Gold, foi possível reproduzir os casos, né. Então, com isso, né, isso aqui são os testes preliminares, mas ainda não exaurimos, né, todos os testes. Então, estamos investigando esse processo, né, de reprodutividade, mas está aqui o alerta, né, um ponto de atenção sobre esse ponto. Acho que tem uma pergunta. Bom dia. Por favor, se identifique, nome. O Vinícius da Timos Energia. Ok, Vinícius. Vocês viram o tamanho das diferenças entre os casos? Porque na FTDC no ano passado falavam que os resultados eram similares, eles davam o mesmo custo, só que o que mudava era despachava a usina A e não a usina B, ou despachava a máquina A da usina A, e no outro caso eles despachavam a máquina B da usina A. Nesse estudo que vocês fizeram, vocês chegaram a checar se, por exemplo, o PLD muda, se o despacho muda, o que altera de um caso para o outro? Não, então, de fato, no ano passado, a reprodutibilidade era total, né? Tanto do ponto de vista de custo total de operação, os custos marginais por barra, os preços horários, eram tudo totalmente reprodutíveis, né? Eventualmente, o que diferenciava era de uma mesma usina, né, você tem um conjunto de unidades geradoras, lembrando que o DCEM representa a usina termoelétrica por unidade geradora, podia acontecer do conjunto de unidades geradoras, uma ser despachada no lugar da outra, mas como tem o mesmo CVU, né, é indiferente, né?
em princípio, né, respeitando a restrição de unit commitment, está ok. Agora, sim, de fato, esses casos que não foram reprodutíveis de janeiro, nós olhamos, né, o custo total de operação e os custos marginais por barra, o preço horário por supermercado. A boa parte das horas do dia, os CMOs, os PLDs são muito próximos, né? Eu diria que um terço das horas são iguais, né? E metade, um terço são diferentes. Mas a grande maioria são ligeiramente diferentes, em alguma hora, algum intervalo, né? Alguma semi-hora do caso do ONS, ou alguma hora, né? No caso do CCE, dá diferença. Aí pode dar uma diferença de R$10, R$20, né? Eventualmente, de todas as horas do dia, né? Em uma hora pode chegar, né, a uma diferença máxima de R$20 por megawatt-hora, por exemplo, entendeu? Pode ser que dê diferença, sim. Então, é por isso que a gente está trazendo aqui nessa questão, porque é relevante, né, é um ponto importante. E o status atual é esse. Nós estamos fazendo a bateria de testes, resgatando, né, todos os flags que foram pré-definidos lá o ano passado, a questão de processamento serial, paralelo, fixar semente, não fixar semente, crossover, tem uma série de funcionalidades que a gente está testando, né? Na expectativa, né, de responder essas perguntas, né? Se é de natureza de flag, de acionamento, né, do Ciplex, ou se foi alguma funcionalidade, ou se é a máquina. Em princípio, o sistema operacional não é, né? O status é esse. Ok. Já esse slide, né, mudando um pouco de assunto, né, que é com relação à aprovação das regras, né, só para a gente também registrar que as regras para contabilização agora do ano de 2020 foram aprovadas, né, pela diretoria da ANEEL agora no dia 28 de janeiro e foi emitida, né, no mesmo dia a resolução 869, né, aprovando então o conjunto de regras. E só para destacar, né, o último bullet aqui, que agora na terça-feira, né, a CCE divulgou já o resultado, né, da aplicação dessas novas regras na contabilização de janeiro para efeitos de aporte de garantia financeira, né. Bom, aí esse slide aqui é um slide que a gente tinha trazido nas primeiras reuniões, que eu acho que é importante a gente destacar, a questão do preço horário sombra e da contabilização sombra para esse ano, né. Lembrando que para o ONS, né, isso aqui é uma descrição resumida, né, do processo do ONS, em que ele faz o encadeamento do modelo New Wave, GVASP, né, Decomp, já incorporando as inovações, né, aprovadas para a CEPAMP desse ano, para esse ano, né, o D100 semi-horário com rede elétrica, isso como uma etapa para a programação diária. Isso vai para a operação em tempo real e finalmente, o ONS disponibiliza para a CCE a operação verificada, né, das usinas, do ponto de vista de ordem de mérito, e nós temos aqui a medição de geração, né, verificada. Ocorre que para a CCE, né, nós temos dois processos, o processo de preço oficial, né, o preço semana patamar, ainda esse ano, né, utilizando o New Wave, GVASP e Decomp, né, e o Decomp produzindo o PLD semanal. Já o sombra, a gente tem o D100 horário, sem a rede elétrica, para obter o PLD horário sombra, né. E o que vai para a contabilização oficial, né, é o quê? É a operação verificada, já fruto, né, do despacho do D100, combinado com o PLD semanal. É isso que a gente tem hoje na contabilização oficial desse ano. E a contabilização sombra, né, que a gente deve divulgar nos próximos dias, né, considera a operação verificada já com o D100 e o preço horário também vindo do D100. Né. Então, com isso aqui, a gente consegue comparar, né, e observar apenas o impacto, né, da diferença de a gente utilizar o preço semana patamar e preço horário, né, já com a operação incorporando o despacho vindo do D100, né, a indicação de despacho vindo do D100. Bom, aí um outro tema, né, a questão do reprocessamento completo de 2019, que foi um pedido, né, um pleito dos agentes, né, de algumas associações, quando da consulta pública de julho do ano passado. A CCE e o ONS vêm reprocessando, né, então nós já temos, né, New Wave, GVASP e Decomp já reprocessado para o ano todo de 19.
Agora, o que falta, de fato, é rodar o D100 para o ano inteiro, né, de 2019. Então, Oi, Jean. Vocês vão refazer as contabilizações sombra também do ano 19? Sim, a intenção é refazer a contabilização sombra, porque o importante, né, é que os agentes tenham à disposição pelo menos um ano completo, né, que vai ser 2019 e agora o início de 20, né, então já vai ter o início de 20 e ao longo de 20 a gente vai aumentando esse histórico, né, de impacto da adoção do pressurário para 21. Então, quando nós chegarmos no final do ano, nós vamos ter pelo menos um ano e meio, né? Quase 2 anos completos. Tanto do comportamento de preço quanto contabilização sombra. Só que tem um detalhe, né, que o despacho, né, diferente do que eu acabei de mostrar aqui, né, o despacho da contabilização sombra não é o despacho vindo do D100 como parte da programação diária para 19, né? E sim é o despacho da programação diária fruto da indicação do DECOMP. Então, em 19 tem essa diferença que a operação verificada é com ordem de mérito semana patamar e não horário como em 20, né? Tem a única diferença, mas de todo modo acho que é importante e serve, né, como comparação. E para 2020 vocês vão publicar a sombra junto com a oficial, ou no mesmo dia, uma semana de diferença, alguma coisa assim? Em 2020, já com as regras novas. A ideia para a gente poder ir analisando, fazendo comparação até chegar ao final do ano. Não exatamente na mesma data, né, da publicação, contabilização oficial, mas alguns dias depois, 1 ou 2 semanas depois, como a gente já vinha fazendo o ano passado, né? Mas a ideia é essa, divulgar alguns dias depois a contabilização sombra de 20. Então, é isso, né? Então, ainda falta a gente processar, né, os casos do D100, e estamos discutindo, né, com o ONS, né, o detalhe de como ajustar os DECs do ano passado, e tem essa questão, né, esses 2 pontos de atenção, né, de preocupação que nós trouxemos aqui, que é a questão do comportamento, né, do preço do Nordeste, quando dá um pico, né, abrupto, sem a correlação direta, né, com o recurso marginal, e a questão da reprodutibilidade, né? Então, a gente está avaliando também essa questão, né? Mas a decisão que nós temos hoje, né, é utilizar a versão 19.05 para esse reprocessamento. Bom, e com isso eu encerro nessa primeira etapa, né, que eu acho que é importante dar esse overview, né, do status geral da implementação do D100, né, especialmente para o preço horário. Agora vou passar a palavra então para o Gabriel, que vai falar sobre esse segundo bloco da apresentação. Só um segundo antes, Gabriel, Luciano, acho que tem uma pergunta. Luciano, Nova Fronteira. Como é que vocês estão pensando no processamento de disclosure de preço? Processo, a nível de processo mesmo, né? Porque essa informação é super importante, super relevante, e ela tem que ser absolutamente sigilosa, né, até o momento em que a CCE vai divulgar essa informação. Né? E como isso fica diário, né, então assim, aumenta muito mais a necessidade de você ter de fato aí né, manter isso, né, num black box até que ela seja efetivamente divulgada. Né? Como é que está sendo programado esse processo? Qual que é o timing do ONS? Qual que é o timing da CCE? E como é que a gente está trabalhando aí para realmente manter o sigilo disso até o disclosure? O ONS, né, ele, na hora de confeccionar o DEC, o ONS recebe informações dos agentes, né, que segue o rito usual, né, da programação diária, e tem as suas rodadas próprias lá de previsão de carga, de previsão de geração eólica, né? E o que o ONS tem feito, né, e eu acho que a boa prática é essa. Assim que a informação está disponível, né, para aquele processo conclui e obtém a informação, ela já é prontamente divulgada no site do ONS, lá no Sintegre. Né? No Sintegre, eles vêm divulgando essa informação para que tenha ampla acesso, né, a todos os agentes dessa informação. Né? Então, por exemplo,
no próprio dia anterior, né, no período da manhã, o INS já divulga a previsão de geração eólica para o dia seguinte, né. Então, ele já faz essa divulgação ainda no período da manhã, que é quando ele vai ainda alimentar, né, o DEC do dia seguinte. Então, acho que essa é a forma, né, da gente assegurar que a informação vai atingir, né, vai estar acessível a todos os agentes simultaneamente, do ponto de vista de isonomia de acesso à informação, né. Porque é melhor, essa decisão, né, é melhor do que segurar essa informação até às 16 horas, porque às 16 horas é quando é o limite que o INS tem para divulgar o DEC, né, já pronto e executado, né. E é o instante que está previsto no procedimento de rede para a gente receber também. Mas à medida que as informações são obtidas, obtidas a partir de cada processo, né, ela já é divulgada naquele próprio instante, para evitar vazamento da informação ou acesso assimétrico à informação, né. E aqui na CCE, nós não temos ainda, né, não está formalizado, qual é diferente do INS, que é às 16 horas a divulgação do DEC, a CCE ainda não tem o horário, né, pré-estabelecido para a divulgação do preço horário e do DEC aqui, executado aqui na CCE, né. Isso é uma coisa que precisa ser definida, que pode ser definida em resolução, por exemplo, a resolução que normatiza, a resolução atual, né, que normatiza o processo de PMO e PLD, é 843, né, do ano passado, de 19, e ela não alcança esse processo de programação diária e preço horário. Ela é restrita a PMO e suas revisões e preço semana patamar. Ela não alcança o preço horário. Então, é uma coisa que nós precisamos ainda, ao longo desse ano, ajustar, né, junto à ANEEL. A ANEEL precisa emitir uma nova resolução, e aquilo que a resolução determinar, né, a CCE vai seguir. E aquilo que a resolução não alcançar, nós precisamos definir em procedimento de comercialização. E no próprio caderno de preços, né, do conjunto de regras de comercialização, que também não define ainda. Então, isso é um trabalho que a gente precisa formalizar esse ano para o ano que vem. Mas a prática que a gente tem usado é até às 18, 19 horas divulgar o preço para o dia seguinte. Alô? Rodrigo, acho que assim, acho que cabe aí uma reflexão, entendeu? Essa questão da divulgação das informações, né? Porque em mantendo dessa forma, né, todos os agentes, né, eu diria assim, teria que ter um staff ali para fazer preço, porque você divulga a previsão de eólica, a previsão de carga com antecedência, né, quem tem essa informação e já roda ali imediatamente, quer dizer, ele já tem a possibilidade de saber o preço do dia seguinte, né. Então, eu acho que isso, assim, no fundo, eu entendo assim muito bem a política. Eu acho que ela tem um ponto interessante, né, que é divulgar imediatamente, dar publicidade imediatamente para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, é como se ela obrigasse que todo mundo, né, os 6.000 agentes da CCE, tivesse ali um staff para rodar preço também, para estar todo mundo em pé de igualdade, né. Então, assim, será que não seria melhor reter essa informação e realmente divulgar preço, né, no final do dia, né? Enfim, é um ponto de reflexão que eu acho que vale a pena, enfim, dar uma estudada nisso, porque senão é isso, né? A gente está botando aqui um negócio que é isso, 8.000 agentes, né, vão ter que se aparelhar, digamos assim, né, para rapidamente, a partir que as informações vão sendo divulgadas, né, eles vão rodando preço, porque, quer dizer, saber o preço do dia seguinte, ou da semana seguinte, ou o que for, é uma informação super valorizada, né? E pode fazer muita diferença nas negociações aí do dia a dia. É esse o alerta aí. E uma outra pergunta é se vocês estão fazendo um acompanhamento entre o tempo real, né, o que é despachado, tempo real, e o verificado, se isso tem dado muita diferença ou não. A CCE, né, ela vem acompanhando um trabalho que o INS faz, porque naturalmente o INS tem que fazer esse trabalho,
E, além de, naturalmente, o ONS fazer, a própria ANEEL indicou, né, solicitou que o ONS mensalmente publicasse um relatório exatamente com essa avaliação. O ONS publicou recentemente o relatório com relação ao comportamento de janeiro, né, mas assim, o responsável, né, primeiro dessa atividade é o ONS, e a CCE, obviamente, está acompanhando, e o ONS tem compartilhado não só conosco, mas com as demais instituições setoriais, né? Inclusive no âmbito da própria CEPAMP. Acho que a Débora do ONS talvez possa complementar, né? Não, mas só complementando, este mês foi o primeiro mês que foi divulgado esse relatório, foi divulgado mais ou menos no dia 14, no portal Sintegre, e ele faz a comparação no mês, para o mês de janeiro, né, da geração dada pelo DECEM e dada pela programação diária. Então, ele faz a verificação e tenta explicar, ele categoriza as diferenças em possibilidades, né, o que levou àquela diferença por usina, e ele faz uma análise bem ampla e detalhada de todas essas diferenças, tanto para a geração hidráulica quanto para a térmica. E isso vai ser uma prática, todo mês vai ser liberado na plataforma Sintegre esse relatório, e esse primeiro relatório do mês de janeiro já está disponível lá. Avaliação das diferenças do DECEM, da geração do DECEM e da programação diária. Eu posso levantar o nome direitinho para você, mas está lá na parte de programação diária. Se você entrar no Sintegre, provavelmente vai estar até na página principal, porque é algo recente. Débora, acho que, assim, acho que de maneira resumida, né, o que vocês observaram é que não tem grande diferença em relação à geração térmica, por exemplo, né? Basicamente, a diferença de despacho térmico do indicado pelo DECEM e o verificado são as declarações de inflexibilidade, né, por parte de alguns térmicos em tempo real, né? E eventualmente, né, alguma substituição, né, ou realocação de geração hidráulica de uma usina para outra, né? Então, algumas usinas hidrelétricas têm a sua geração reduzida e outras aumentada, né, como uma realocação mesmo de despacho hidráulico, de modo que para o MRE como um todo, né, o impacto é bem minimizado, né, por conta exatamente da existência do condomínio, né? Só aqui o nome do relatório, ó, análise das principais diferenças entre os despachos resultantes do modelo DECEM e a programação diária, tá? E mês de janeiro de 2020. Ok, então vou passar a palavra aqui para o Gabriel, para ele falar sobre a segunda etapa da apresentação. Bom dia a todos. Agora eu vou apresentar um pouco sobre a metodologia de formação de preço do preço horário e comentar um pouco sobre os dados de saída do modelo DECEM. Então, só resgatando, a cadeia de formação de preço seria o New Wave, Decomp e para 2021 DECEM. Então, o New Wave é o modelo que determina a política hidrotérmica com um horizonte de 5 anos, dividido em etapas mensais. Então, ele passa uma função de custo futuro, que é acoplada ao Decomp, que já tem um pouco mais de primor na configuração e garante um resultado um pouco melhor do que o New Wave, num horizonte de 2 meses, com etapas semanais. Então, para 2021, na formação de preço entra o modelo DECEM, que aí já é muito mais criterizado todas as questões, com um horizonte semanal e etapas semi-horárias para cada despacho. Então, no modelo DECEM já vem a modelagem de Unit Commitment térmico, também tem atualizações diárias de previsões, tanto eólica, carga, o que garante uma maior representação do que é feito na operação. Então, só explicando um pouco sobre os dados de saída do DECEM, nos primeiros encontros a gente veio trazendo as diferenças que tinha de um deck do ONS para um deck CCE. Aí, finalizado isso, a gente tenta
facilitar as análises através dos relatórios de saídas que a gente mesmo utiliza para fazer as nossas análises. Então, dentro de dados gerais de operação, teria o PDA operação, que contém basicamente de forma enxuta todas as informações de balanço. Os dados hidráulicos, que são representados através desses 7 arquivos aí. Eu vou citar alguns, que são os mais importantes, mas para exemplificar todos, seria um dado de operação de evaporação, da funcionalidade de RIVAR, de canais de desvios, esse OPER SOL DESV. O OPER SOL DESVERT seria de vertimento das usinas. E OPER tempo de viagem exemplificando o tempo de viagem das usinas que possuem. E o OPER use elevatório seria das usinas hidráulicas de elevação. E o OPER USE-H contém toda a informação sobre as usinas hidráulicas. Passando para os dados térmicos, dentro das saídas de operação, a gente tem o OPER UCT, que também contém todos os dados de geração das usinas térmicas, e também o titulação usinas, que exemplifica um pouco melhor como o DECEM titula esses despachos das usinas. Aí, passando para fluxo, que são os arquivos que ajudam a gente a construir os limites, tanto de intercâmbio e ver qual é o limite que está acontecendo para cada período. Tem o OPER HashTab, que tem as informações das restrições que são por tabela. O OPER LPP, que são as restrições lineares por parte. O OPER RESPOT-ELET, que tem as informações de reserva de potência, que no caso da CCE é do recebimento do Nordeste. E o OPER titulação contratos, que contém todas as informações de contratos que podem ser tanto de fluxos como de algumas usinas térmicas que são modeladas através de contratos. Então, passando rapidamente, o operação, que é um arquivo importante, contém esses dados. Então, lá são 10 categorias, que você pode ver o balanço hídrico, a afluência e defluências, operações de unidades elevatórias, gerações hidráulicas, entre esses outros fatores. E para todos esses dados aí, são dados em semi-horas, então, para cada semi-hora, ele apresenta um relatório de cada item desse apresentado. Outro arquivo que a gente utiliza nas análises seria o resultado de usinas elevatórias. Então, nele você consegue ver a vazão bombeada mínima, vazão bombeada, outros dados que se referem das usinas elevatórias, que seriam essas citadas ali na apresentação: Santa Cecília, Vigário, Traição e Pedreira. Outro arquivo que a gente utiliza bastante, que tem bastante informação, seria o OPER USE-H, que contém todas as operações de usinas hidráulicas. Então, nele você consegue ver vertimento, você consegue ver turbinamento, turbinamento mínimo, turbinamento máximo, tanta geração hidráulica, também valor da água, que ajuda a gente a construir as análises, questão de variação de geração hidráulica. Aí, passando para dados térmicos, tem o OPER UCT, que contém todas as informações de usinas térmicas. Então, nele você consegue ver para cada usina, separado por unidade, o T1 dela, o T-off, todos os dados de unit commitment dela, tanto se ela tem inflexibilidade, qual é a geração dela, qual o tempo de ligada ou desligada que ela está, entre outros fatores. Esses arquivos são bastante importantes para a gente construir os gráficos de fluxo. Então, seria a restrição de segurança, que é como eu expliquei. Você consegue ver o número que indica cada restrição, e qual é o valor limite que foi dado para aquela semi-hora devido à otimização, e o valor que está atingindo tal restrição. É muito similar ao OPER LPP, só que a única diferença é que ele é modelado através de lineares por parte. O arquivo o RESPOT-ELE, que tem todas as
tanto qual seria a reserva de potência que é para aqueles períodos, quanto a construção dos limites, considerando a reserva de potência, e a titulação contrato, que também serve para fluxos e também contém, por exemplo, a Norte Fluminense, que é uma usina modelada por contratos, e com ela você consegue saber a parcela dela de CVU. Agora, passando para a análise de comportamento do preço horário, aqui nós temos o histórico do preço horário versus semanal. O preço horário a gente vê em preto contínuo ali, e o preço semanal a gente vê em azul pontilhado. Então, para o Sudeste, a gente consegue perceber que para o segundo semestre tem um comportamento muito parecido com o preço semanal, dando umas excursionadas, principalmente devido à demanda, como são atualizações diárias de carga, de geração de não simuladas, entre outras. O modelo consegue ter uma resposta melhor em questão da demanda, então, para alguns momentos ele excursiona para baixo, ali no primeiro semestre, em dezembro e janeiro. E passando para o Sudeste, muito semelhante ao... Desculpa, passando para o Sul, muito semelhante ao Sudeste, com exceção da última semana ali de fevereiro, que o Sul tem apresentado um descolamento do Sudeste, né, devido à alta importação que ele está tendo. Agora, passando para o Nordeste, como o Rodrigo comentou, a gente consegue já concluir certas tendências, que seria, no segundo semestre, um descolamento maior do Nordeste, para alguns momentos indo para o piso, e outros momentos chegando a valores baixos, que seria devido ao excesso de geração eólica para aqueles períodos, batendo nos limites de transmissão e não conseguindo exportar mais energia do Nordeste. E já para o primeiro semestre do ano, ali começando janeiro e fevereiro, a gente já vê um comportamento diferente, que é o Nordeste já com baixa geração eólica, e em alguns momentos batendo no seu recebimento e descolando, só que descolando para cima. Passando para o Norte, para o segundo semestre tem um comportamento similar ao Sudeste, só que em alguns períodos ele fica acoplado com o Nordeste, e ele acaba que assume valores baixos nesse segundo semestre. E para o primeiro semestre já temos alguns descolamentos, devido principalmente a uma condição favorável de geração hidráulica no Norte. Então, passando agora para as análises propriamente dito, a gente tem para janeiro, que vai desde 18 a 31 de janeiro, 2 semanas operativas. Aí são a comparação de todos os preços de todos os submercados, e também fazendo uma comparação com o preço semanal, ali em pontilhado em preto. Então, a gente percebe que ele tende a acompanhar o preço semanal, só que fazendo algumas excursionamentos, principalmente devido a uma carga líquida mais baixa. Ali, eu vou comentar mais à frente, mas de janeiro você já consegue perceber que ele vai ao piso, que é um domingo, principalmente por uma baixa carga líquida. E também vou comentar sobre 21 de janeiro, que é um período que teve descolamento. Agora, então, apresentando o balanço energético do SIM, a gente consegue ver todo o empilhamento térmico em vermelho, toda a geração hidráulica em azul, e em amarelo todas as usinas não simuladas. Aí a curva envoltória em preto seria a demanda, e o PLD de todos os submercados. Então, a gente já consegue perceber que o preço tende a acompanhar a demanda, só que o comportamento seria muito mais preciso se nós comparamos com o comportamento da carga líquida, que seria já considerando uma parte da demanda sendo atendida através de geração compulsória. Geração compulsória é essa que são as usinas não simuladas, a parcela de unit commitment e a parcela de flexibilidade. Então, retirando essa parcela, a gente consegue perceber que o preço horário tem um comportamento mais próximo da carga líquida. Agora, passando para o dia 19 de janeiro, que é um dia que
comparando ali todos os PLDs de todos os supermercados, a gente vê que todos acoplados desceram ao mínimo para o piso às 6 horas da manhã. E plotando o balanço energético do SIM, a gente consegue ver que tem uma redução ali da demanda para esse período. E quando a gente coloca em carga líquida, a gente vê que a redução é bem significativa. Então, ali em questão de geração térmica, fica bem abaixo do que estava nos outros períodos, e o preço seguindo esse comportamento e reduzindo. Então, agora, só comparando a geração térmica, ali a gente consegue ver a parcela em verde rachurado de inflexibilidades e em azul de unicommitment. Então, a gente já... Outra tendência que a gente percebe é que quando tem reduções significativas e momentâneas, tem uma parcela de unicommitment considerável, que é o caso desse dia 19. Aí, quando a gente abre todas as usinas térmicas que variaram para esse dia, não todas, desculpa, algumas, a gente vê Nova Venécia, dando um exemplo de Nova Venécia, que tem um CVU de 223, ali como está na curva, na reta vermelha pontilhada, e o PLD para esse período das 6 horas descendo a valores muito baixos e descendo em questão o CVU dela. Então a gente percebe em amarelo a geração térmica dela, a gente percebe que mesmo assim o CVU estando acima do PLD, a usina continua despachada na sua geração mínima, só que com o intuito, o modelo tem o intuito de evitar um T-off, porque seria 3 horas que a usina fica fora do mérito, mas ela teria que cumprir um T-off de 48 horas, caso ela desligasse. Outro exemplo é a Porto PCM 2, que também tem um comportamento muito parecido, e um tempo de desligamento de 48 horas, então seria o mesmo motivo. Para evitar essas 48 horas desligadas, ela permanece ligada na sua geração mínima, mesmo abaixo, o PLD está abaixo do CVU, desculpa. Agora, passando para Maranhão 3, que é uma térmica do norte, o mesmo comportamento, muito similar, também evitando um tempo de 48 horas que ela deveria permanecer desligada, e apresentando o Angra, que é a UTE marginal para esse período das 6 horas, ali só ressaltando que o CVU dela é 2017, só que ela é a térmica marginal para esse período, só que quando aplicado o mínimo, daí passa para o valor mínimo de PLD. Agora apresentando o dia 21 de janeiro, o 21 de janeiro tem um comportamento similar aos dias que não foram publicados, que são 7, 8, 9 e 22, que apresentaram valores altos no supermercado Nordeste, só que, como foi publicado, a gente traz aqui para nível de transparência mostrar qual é a discussão que a gente está tendo para esse período, para esse dia. Então, aqui, quando comparados os PLDs de todos os supermercados, a gente percebe ali um descolamento do supermercado Nordeste, atingindo valores de 500 nos primeiros 2 picos ali, e próximo a 650 naquele período final. Quando a gente analisa o balanço energético do Nordeste, a gente percebe que tem variações térmicas durante o dia, só que não existe grandes variações térmicas que justifiquem esses valores altos para esses períodos. O mesmo entendimento se tem para a geração hidráulica, que não varia muito, só que, confirmando o descolamento, a gente tem a restrição 403, que é de recebimento do Nordeste. Então, em azul tem o limite do próprio intercâmbio, só considerando o limite com a reserva operativa, a gente vê que para quase todo dia, com exceção de alguns períodos ali, está batendo no limite de recebimento, então o descolamento é fundamentado. Agora, quando a gente analisa a geração térmica, como eu já tinha comentado, existe uma variação para esses períodos de pico do PLD, mas não abruptos, assim como foi o do preço. Então,
Feito isso, a gente partiu para uma análise que seria qual seria a térmica que poderia variar, visto a esse preço, e qual que teve variando. Então, assim, a última térmica no mérito, que foi despachada no mérito, com os valores antes do pico, seria a Termo Ceará. Então, ela tem um CVU de 368. A gente percebe que ele passa e continua na geração para alguns períodos. E a próxima térmica que está disponível para ser despachada seria a Pernambuco 3, que tem um CVU de 667. E ela não foi acionada em nenhum período, tanto é que o CVU dela está acima do PLD, mesmo considerando os picos. Agora, analisando a variação da geração hidráulica, a gente coloca todas as gerações do Nordeste. Então, iniciando por Sobradinho, a gente percebe em pontilhado seria o valor da água que Sobradinho apresentou para esse dia 19. Em azul a geração hidráulica dele. Então a gente percebe que para todos esses períodos Sobradinho estava no máximo da sua geração hidráulica. O mesmo acontece para Itaparica, Mochotó, Paulo Afonso 1, 2, 3, que para esses períodos a sua geração está no máximo que a usina permite, Xingó, Itapebi e Pedra do Cavalo. Boa Esperança, o mesmo comportamento. Para esses períodos, ela até sobe a geração, mas atinge o seu limite de geração hidráulica nesses momentos que tiveram elevação do PLD no submercado Nordeste. Agora, passando para o Rodrigo, ele vai comentar um pouco sobre a construção dessa tabela. Deixa eu só voltar aqui um slide, né, para mostrar o seguinte, né, que o valor da água, que é o vermelho pontilhado, especialmente nessas horas em que o preço subiu, né, o preço que é o vermelho contínuo, o preço subiu, né, em 3 momentos do dia, o valor da água está aqui embaixo. Então, nem a térmica marginal, né, o CVU da térmica marginal, nem o valor da água justificam essa elevação do preço, né, nesses horários. Então, isso que nos chamou a atenção. Aí, nessa tabela aqui, o que a gente mostra, né, são os preços de todos os estágios. Lembrando, né, que quando a gente faz a simulação, né, a discretização é em 48 semi-horas, né, e a gente pega a saída das 48 semi-horas, faz a média, né, de 2 meia-horas para compor o preço horário. Né. Mas a gente observa aqui que, quando a gente olha os preços do Nordeste, né, e deduz, né, aqui em vermelho, né, que é o multiplicador, né, associado à restrição de importação. E a gente obtém essa diferença, né, os preços do Nordeste menos o multiplicador, a gente encontra exatamente, né, aqui nessa coluna A menos B, exatamente os valores do preço do Sudeste, né, para todas as 48 semi-horas. Né. Isso mostra uma certa consistência, né, de que o que está diferenciando mesmo o preço do Nordeste e do Sudeste, né, é o multiplicador associado à restrição de importação. E o que o multiplicador associado, né, à restrição quer dizer, né, qual a interpretação econômica dele? Por exemplo, se a gente pegar aqui o último estágio, aqui, só para exemplificar, né, que o multiplicador aqui está dando 135, né, mais ou menos, que é a diferença entre o PLD do Sudeste e o PLD do Nordeste, aqui, né, de 358 para 494. O que isso quer dizer? Que se fosse possível aumentar em 1 megawatt-hora a importação do Nordeste, o que o modelo iria fazer? Ele iria diminuir, né, o acionamento de algum recurso marginal ou o conjunto de recursos marginais, né, que estão no Nordeste. Então, há uma redução de geração do Nordeste em 1 megawatt, o que proporciona uma economia, né, no custo total de operação de 494. Por outro lado, ele vai precisar aumentar 1 megawatt na geração do Sudeste, que tem um preço de 358. Então, reduzir 494 e aumentar 358 dá um benefício líquido de 135. Né? Então, por aí tem consistência. Do ponto de vista de benefício econômico, né, associado à restrição de importação. Né?
É isso que essa tabela quer dizer. Foi até onde a gente conseguiu avançar na discussão, né, com o INS, com o CEPEL, mas o que ainda está em aberto é da onde que vem esses 494. Se não é a térmica marginal, se não é a hidráulica marginal, né, o valor da água. Né. Então, é isso que a gente está discutindo e a gente precisa avançar nessa discussão para ter esse entendimento. Né. E provavelmente, né, isso é fruto da questão da gente representar, né, o wind commitment das usinas termoelétricas. Então, provavelmente, deve estar associado a isso. Né. A gente tem um conjunto de usinas termoelétricas sendo acionadas ou não por restrições de wind commitment e provavelmente, que é uma novidade, né, frente ao paradigma que a gente tinha do New Wave Decomp, que não tinha, né, a representação do wind commitment térmico. Então, a gente precisa avançar nesse entendimento para clarificar o que é que está acontecendo aqui. Ok? Então, vou devolver a palavra aqui para o Gabriel para continuar na análise do comportamento do preço. Bom, agora passando para o mês de fevereiro, a análise que a gente trouxe vai de 1º de fevereiro a 14 de fevereiro, então 2 semanas operativas. Do dia 1º de fevereiro até o dia 7, a gente vê um preço bem comportado, muito similar ao preço semanal. E para a 2ª semana de fevereiro, a gente vê alguns descolamentos no submercado sul. E ali em roxo a gente percebe ele descolando dos outros submercados que estão principalmente em vermelho ali pelo sudeste. Só que quando é plotada a curva semanal do sul, que também teve um descolamento para essa semana, no caso do Decomp, a gente percebe que ele fica próximo na maioria dos períodos ali que teve o descolamento. Então, passando a gente vê o balanço energético para essas 2 semanas do mês de fevereiro. Aí, de novo, é um empilhamento térmico, hidráulico e não simulados, só que a gente vai analisar mais precisamente 8 a 14 de fevereiro, que é o momento que teve o descolamento no sul. Aí, quando a gente analisa o balanço energético do sul, a gente percebe que ele está bastante importador para essa semana operativa. Então, boa parte da geração que atende a carga seria devido ao recebimento ali do sudeste. E agora, só analisando o recebimento, a gente vê um limite de 8.400 para essa semana operativa, e a gente percebe que em boa parte dos períodos ali dessa semana, com exceção ali do dia 9, a gente vê atingindo o limite de recebimento do sul. Então, ali em preto seria o PLD do sudeste, e em vermelho o PLD do sul. Então, a gente percebe que o descolamento do sul está associado com o atingimento desse limite de recebimento, que está em 8.400 para essa semana operativa. Só exemplificando aonde estaria esse recebimento, que seria ali de Vaiporã para o sul, para o submercado sul. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo Zambujo, que vai comentar um pouco sobre a análise de sensibilidade. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Dando sequência aqui para a parte final da apresentação, nesse último tópico aqui a gente vai apresentar o status atual dos modelos auxiliares do DECEM. Hoje nós vamos apresentar a questão de geração eólica e o modelo de previsão de carga, o desempenho no mês de janeiro, que foi apresentado pelo Gabriel, bem como vamos apresentar alguns destaques de atualização dos modelos em relação ao que foi apresentado no evento passado. Inicialmente, considerando a geração eólica prevista e verificada para o mês de janeiro inteiro até o dia 16, aqui em preto a gente traz o que foi verificado, em azul o que foi efetivamente previsto como entrada no DECEM. Essa é a previsão para o próximo dia. A gente nota uma acima para o nordeste e abaixo para o sul. A gente nota uma aderência do modelo, ele pega semanas com geração reduzida, bem como semanas com geração alta. O modelo é bem assertivo quanto a isso. Essa acertabilidade, em termos médios diários, para o próximo dia, ele praticamente não erra. Questão de aumentar ou reduzir para a próxima semana, para o próximo dia. E aqui, à direita, nós trouxemos uma análise, um ajuste linear entre o que foi
previsto, entre o que foi verificado e previsto, e o valor do R2, lembrando que esse valor de em torno de 0,8 e 0,7 são para mais de 1.000 pontos, mais de 1.100 pontos aproximadamente, ou seja, um valor de R2 bem significativo, mostrando uma clara assertividade, uma assertividade boa do modelo. Aqui, aproveitando esse espaço, é uma questão que foi levantada por alguns agentes ao término do último encontro, que pode vir ser dúvida de mais pessoas. A questão era de que forma o modelo de previsão de geração eólica entra no arquivo renováveis.dat. Algumas pessoas não estavam conseguindo bater o arquivo. E a gente aproveita esse espaço aqui para mostrar um exemplo de como esses arquivos podem ser identificados no deck do DCEM. O que a gente traz aqui inicialmente lembrando que esse tipo de processo que a gente está apresentando aqui, ele faz parte, desde o primeiro encontro a gente apresentou metodologia do modelo, o status dele a gente apresenta continuamente, a gente apresentou como o modelo a gente faz o download, onde estão as pastas para execução do modelo, e agora a gente vai dar só continuidade e exemplificar como os dados previstos estão no arquivo renováveis.dat do DCEM. Aqui a gente pegou um exemplo dia 13 de fevereiro, lembrando, esse aqui é o deck do DCEM, lembrando que o deck do dia 12, ele nos dá a previsão para o dia 13. Essa é a pasta com o modelo já rodado, que ele é disponibilizado na plataforma Sintegre. Aqui abaixo nós temos as previsões para os diferentes modelos meteorológicos, e o que entra no DCEM é essa previsão combinada, que considera o desempenho recente de todas essas 5 previsões. E uma previsão combinada tem essa cara. Nordeste, data da inicialização do modelo, previsão para o dia 12, data do dia 12, previsão para o dia 13. É isso que entra no DCEM. E aqui abaixo, essa foi para o Nordeste, e aqui para o Sul, essas previsões até 10 dias à frente. E aqui é a previsão, como é esse arquivo aberto. A gente tem o código da usina, o nome da usina, e 48 estágios, que são cada uma das semi-horas. Que a gente nota para a Alegria 1 e a Alegria 2, foram 2 exemplos que a gente vai mostrar. E aqui é um arquivo muito importante ainda no modelo de previsão de geração eólica, que é o arquivo de usina barra rateio. Já explico o que significa isso. Novamente aqui no deck de entrada, arquivos de entrada a gente tem informação. Opa! Sanduíche, usina barra rateio. E aqui nós temos nesse arquivo o código, a usina, a barra que ela entra no DCEM, e aqui um percentual de rateio. O que significa esse percentual? Vou dar um exemplo aqui, usina delta 51. Ela aparece 5 vezes, a geração dela entra nessas 5 barras, 5899 até a barra 8015, e ela tem esse percentual. Ou seja, se a previsão para essa usina é, por exemplo, 100 megawatts, ela vai entrar 25% nessa barra, 17% nessa, 8%, 25% e 25%, totalizando esse rateio dessa geração por diferentes barras. Aqui no caso a gente vai mostrar a Alegria 1 e 2, que é a barra 5459, que tem o 100%, ou seja, toda a geração prevista por essas usinas vai entrar na barra. E aqui é a cara do renováveis.dat, agora já no deck do DCEM. No primeiro bloco a gente tem o identificador. Antigamente as previsões, o bloco de previsão ele era por barra, agora é por um código. A gente tem um código, o nome da usina. No segundo bloco a gente tem o código e a barra, ou seja, o 5459 vai ser usina 291 e Alegria 2292. E no terceiro bloco indica que supermercado está essa usina, aqui no caso Nordeste. E essa é o nosso quarto bloco, que já indica o valor da geração que vai entrar por usina. Lembrando que anteriormente, para quem está rodando o DCEM, o renováveis.dat, até a metade do ano passado, ele tinha todas as horas previstas. O que tem agora, ele agrupou gerações repetidas. A gente nota, aqui é 291, é a Alegria 1, a gente nota que não tem gerações repetidas. O que ele fez? Ele indica o código da usina, o dia de inicialização, a hora de inicialização, a semi-hora, e dia final, hora final e semi-hora final. Ou seja, gerações repetidas, elas serão agrupadas. Ou seja, este aqui está prevendo da 01, da primeira meia hora até a 2 horas fechada.
ou seja, para os dois próximos, para o estágio 2 e 3, a geração prevista é de 2, que é justamente o que a gente enxerga aqui. 2 e 2. Arredondando, lembrando que o modelo de previsão ele coloca até 5 casas decimais após a vírgula. Ou seja, os valores do DEC e do WO coincidem perfeitamente. Essas pequenas discrepâncias aqui é por erro de arredondamento, né? Agora, passando para a questão da previsão de carga, aqui nesse slide a gente só quis documentar, para quem quiser ver depois, cada um dos eventos durante o desenvolvimento do modelo, a metodologia utilizada e o que a gente usa atualmente do DECEM. Recapitulando bem brevemente aqui, o modelo foi desenvolvido pelo CEPEL. O principal aqui, o nosso status atual, é que na terça-feira passada foi realizada a terceira reunião, terceira AFT Previcarga DECEM, para os testes da nova versão do modelo. E em questões de metodologia, continua praticamente a mesma, só passou por alguns ajustes. Ela é baseada são basicamente 12 modelos, eu vou mostrar na sequência quais são eles. E o que entra oficialmente hoje no DECEM é a carga da programação diária da operação. E esses foram os principais resultados da terceira reunião do Previcarga DECEM. Temos a questão da apresentação do termo de aceite, de acesso dos agentes ao modelo, relembrando que antigamente a primeira versão do modelo do ano passado, o código não era aberto, nós teríamos que utilizá-lo através de uma plataforma online. Hoje o código já está, a versão anterior já está disponibilizada na plataforma Sintegre, a próxima versão, a 0.25, em breve entra. E o ponto principal do que teve na terceira reunião foi a explanação do CEPEL sobre a revisão metodológica e os aprimoramentos realizados, bem como os testes de execução do modelo. E este aqui são alguns resultados, explicando o que é cada uma dessas caixas vermelhas. O modelo ele te gera 12 saídas. De onde vem essas 12 saídas? Tu pode escolher rodar ele com redes neurais ou uma SVM. Sendo SVM, ainda pode ser kernel ou linear. Tem essas 3 opções de rodadas e nós ainda podemos incluir, utilizar ou não temperatura. Tirando essas 3 opções, a gente pode não utilizar a temperatura verificada prevista, não utilizar a temperatura média, máxima ou mínimas e máximas, ou seja, 4 opções. Ou seja, a gente tem 12 saídas do modelo. O que a gente entra no DECEM, a expectativa é uma versão combinada, que é o método Stepwise desenvolvido pelo INS, que é essa caixa azul aqui, o que ele considera o desempenho dessas 12 previsões e bota um peso para elas. E em verde a gente tem o que é a programação diária. E essas são métricas de erro, são medidas de erro em relação ao verificado. E a gente nota, quanto mais próximo de zero, uma acertabilidade melhor. A gente nota que o método de combinação é melhor, responde melhor do que as 12 previsões. E, em contrapartida, ainda pior do que a programação diária, que está em verde. E esse é um slide do INS que foi apresentado na terceira reunião, com o desempenho do modelo entre agosto e janeiro, comparando com o que foi verificado. A versão anterior, 1.22, a versão nova, 1.25 e o PDE. A gente nota claramente que o desempenho da programação ainda é melhor, mas a gente nota que a versão nova já deu uma ligeira melhora para o submercado sudeste. Esses valores são acumulados entre agosto e janeiro, trazendo isso para o nosso histórico recente, para essas análises que o Gabriel mostrou anteriormente. Este aqui é o modelo anterior, a versão anterior, 1.22, em laranja a 0.25 a nova, e em verde a programação diária, e em cinza escuro que foi verificado. A gente nota ao longo do mês de janeiro uma certa aderência dos modelos, não tem nenhuma, tirando a versão antiga nessa semana, a gente não nota nenhuma discrepância entre as previsões, bem clara. E a gente chama atenção justamente para essa semana, como a versão nova do modelo, em que as principais melhoras consideraram ajustar dias especiais, finais de semana, feriados, que eles, na versão antiga, foram ligeiramente pior tratadas. E aqui a gente traz aquela mesma métrica de um ajuste linear entre o que foi previsto e verificado pelas 2 versões. Aqui à esquerda a versão antiga,
e aqui em laranja a versão nova. E a gente nota que esses pontos na versão anterior já não foram observados rodando com a versão nova. Ou seja, o principal recado desse slide é que a gente tem uma melhora em relação à versão anterior do modelo. E aqui os próximos passos do Previcarga D100, que inicialmente é enviar essa carta conjunta, ANEEL, com os avanços do modelo, os resultados obtidos no FT. A respeito do modelo de combinação, avaliar a aplicação de um maior peso no histórico recente, a fim de melhorar cada vez mais aquele método stepwise de combinar previsões, a fim de ter um resultado melhor. E análises a partir de ajustar dado de entrada, considerando que a gente tem basicamente 3 entradas no modelo, né? Temperatura verificada, carga verificada e temperatura prevista. E analisar o input de dados de temperatura. Fora esse input de dados de temperatura, a gente considera também incluir novas variáveis, como nebulosidade, dias de chuva, principalmente para o Nordeste, que é um lugar que o modelo ele responde melhor às previsões sem temperatura. E aqui, dando continuidade, considerando agora a análise de sensibilidade, o que tem nesse slide aqui abaixo é a carga no Sudeste e acima o PLD horário. A sensibilidade foi incluir um aumento e uma redução de 1 GB na carga do SIM, essa rebatida proporcionalmente para cada um dos submercados. E aqui abaixo, em preto, é a carga oficial, em vermelho o acréscimo de 1 GB, e em cinza a redução. E a gente nota uma linha vermelha superior à cinza e uma bem suavizada preta abaixo. Em termos de comportamento do PLD, a gente nota variações bem sutis. Aqui a gente chama de destaque para o dia 10, uma redução no PLD. No dia 15, uma redução bem significativa. O que a gente chama atenção para quedas como essa, do dia 19, é que a carga elevada ela não foi suficiente para impedir que esse valor reduzisse tanto. E a gente nota sempre a tendência à redução, o cinza, e poucos casos em vermelho com o PLD aumentando. Ou seja, o modelo é muito mais sensível a reduzir o PLD do que aumentar, considerando a mesma carga para cima quanto para baixo. Este é um caso para o Sudeste. Considerando o Nordeste, resultados muito semelhantes. Aquele cinza, redução no dia 10, no dia 16. Novamente, o PLD não foi suficiente, o acréscimo da carga foi suficiente para impedir essa queda no preço de 300 para torno de R$300 para valores próximos ao piso. E, novamente, aquela mesma tendência de redução do preço em relação à carga, tanto mesmos valores para cima quanto para baixo. Aqui eu vou passar a palavra novamente para o Rodrigo, para fazer o... Obrigado, Gabriel e a Zambuja. Esse aqui é o último slide, né, que a gente traz o histórico, né, das reuniões e as próximas reuniões que já estão agendadas, né, para vocês se programarem a participar. Então, o próximo encontro é dia 12 de março, depois 8 de abril, 21 de maio e 18 de junho. Né? E lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo Simpla, né, para a gente se organizar e dimensionar aqui a recepção de vocês. E lembrando que a ideia é continuar transmitindo também ao vivo, né, pela internet, para que quem não possa vir aqui presencialmente possa também acompanhar remotamente. Né. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez a participação de todos aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pela internet, e até o próximo encontro.